Boa noite, sejam muito bem-vindos à segunda aula da jornada Voz que Transforma. Eu sou a Aline Davi, nutricionista, mestre e doutora pela USP, e o meu objetivo é ensinar nutricionistas e estudantes de nutrição a prescreverem de maneira assertiva e segura, para trazer resultados extraordinários para os seus pacientes. Imagine você sendo reconhecida e reconhecido por trazer um bom trabalho, os seus pacientes ficam satisfeitos, te indicam, você fica com uma agenda disputada e um alto faturamento. É totalmente possível. Eu digo e repito, o mercado está cheio de profissionais meio termo, mas escasso de bons profissionais, aqueles que sabem atender na individualidade de cada paciente. Se você não quer ser mais um, foque nas aulas dessa jornada. Eu vou compartilhar com exclusividade com você os segredos das prescrições perfeitas, aquelas que seus pacientes terão realmente resultados. Então, hoje, na segunda aula, você descobrirá como traçar uma conduta impossível de não ser realmente seguida. Então, o nutricionista faz prescrições assertivas, dissemina a sua voz que transforma a vida do outro. Então chega de deixar que calem a nossa voz, que nos diminuam. Nós somos os profissionais capacitados para realizar as prescrições, não as blogueiras e as suas dietas sem nenhum cabimento. E lembrando que para participar do sorteio você precisa assistir às aulas, pois amanhã, no terceiro encontro, eu vou liberar um quiz para você responder e ter a chance de participar do sorteio. As respostas serão faladas no decorrer das aulas, pois então esteja bem atento. Antes de começarmos com o conteúdo de hoje, vamos fazer uma breve revisão da aula de ontem. Bom, então, na aula 1, falamos sobre os princípios para ter segurança no atendimento nutricional, com 6 passos de ouro para você organizar e conduzir a sua consulta. Falamos sobre receber o paciente, inquéritos alimentares, equações, sinais e sintomas. Nutri, eu sei que às vezes temos pensamentos negativos, né, que nos deixam influenciar por outras pessoas que falam assim, nutrição não dá futuro, nutrição não tem que ir no nutricionista não, a gente sabe que tem que comer, não tem que comer, troca de profissão, se você quer ser alguém na sua vida. Eu já escutei tudo isso e muito mais e eu não desisti. Então é totalmente possível viver exclusivamente da nutrição. Então vejam só o que essas pessoas têm a dizer. Olá, sou Paulo, me formei em nutrição em 2009, mas não me sentia segura e nem preparado o suficiente para atuar na área clínica, que era o que eu gostaria. Tinha medo de não fazer uma prescrição assertiva, de não saber responder às dúvidas dos pacientes, então trabalhei em outras áreas, inclusive o AM. Conheci o perfil da Aline, comecei a acompanhá-la, participei do Jornada de Sucesso, o conteúdo foi tão rico, tão esclarecedor que eu não tive dúvidas, me inscrevi no Nutrição Aplicada. A cada aula sobre bioquímica, sobre prescrição, sobre como conduzir uma consulta me fez sentir cada vez mais segura. Comecei a atender alguns familiares, eles começaram a ter resultados excelentes e ficaram super empolgados. Eu juntei toda essa confiança, toda essa segurança e procurei a academia que eu frequento e fechei uma parceria. Me inscrever no curso foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida profissional. Ele foi transformador. Hoje me sinto seguro e capacitado o suficiente para atuar na área que eu sempre quis. Olá, meu nome é Natália e eu sou nutricionista. Bom, apesar de eu ter tido a oportunidade de cursar uma ótima faculdade com professores excelentes, assim que eu me formei eu me peguei com todo aquele medo, com aquela insegurança de como seria a minha vida profissional dali pra frente. Esse medo e essa insegurança, eles cresceram ainda mais quando eu decidi ir direto pro mercado de trabalho e surgiu a minha primeira oportunidade de emprego, que seria realizando atendimentos nutricionais. Assim que eu comecei a atender, as dificuldades foram surgindo. Eu tinha muita dificuldade de passar o meu conhecimento para a pessoa. Eu sentia que a pessoa não entendia muito bem o que eu estava falando porque eu me enrolava em conceitos básicos. Se fossem conhecimentos mais complexos ainda, piorou. Eu sentia que o paciente saía com várias dúvidas no meu consultório, consequentemente eu acabava perdendo a credibilidade e o paciente aderia menos às minhas condutas. E eu me sentia muito frustrada. Então eu fui buscando soluções de como melhorar essa minha dificuldade através de cursos, de livros, e foi numa dessas que eu encontrei o curso de bioquímica e tive a oportunidade de assistir aquela aula gratuita que era sobre bioquímica aplicada à hipertrofia, se não me engano, e tive a certeza de que era aquilo que meus pacientes precisavam, porque a linguagem que foi usada na aula foi muito didática, muito clara, e eu queria ter isso também, eu queria que meus pacientes entendessem aqueles conceitos, assim como eu estava entendendo a bioquímica daquela forma que foi me passada ali na aula.
Então eu tive certeza de que era aquilo que eu queria, eu fechei o curso e realmente foi. Hoje em dia eu me sinto muito mais segura para dar minhas condutas, eu sinto que meus pacientes estão entendendo melhor as minhas condutas e que eles estão aderindo mais às minhas condutas porque eles sabem o porquê daquilo, eles não estão fazendo puramente por fazer. Então isso faz toda a diferença. Então se você está procurando aí aprender melhor bioquímica e colocar isso na prática, aprender a colocar isso na prática, eu indico o curso para todo mundo porque fez total diferença na minha vida profissional. Essas pessoas não são melhores que ninguém, apenas obtiveram resultados porque seguiram os meus métodos à risca. Então, tudo que eu ensino e compartilho foi testado e aprovado. Então, vamos para mais um dia da revolução da carreira dos nutricionistas. Vocês lembram da nossa hashtag Voz que Transforma. Pessoal, então agora vamos para o conteúdo que irá transformar o seu raciocínio clínico e te mostrará o caminho para ser nutri de sucesso. Vamos lá então? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos importantes. Nós temos realmente a dieta que é fundamental para ser seguida e prescrita por nós nutricionistas e nós temos também suplementos alimentares. Lembrando que amanhã nós iremos falar um pouco mais sobre alguns suplementos alimentares, hoje o foco é mais realmente na dieta. E lembrando que o suplemento nesse sentido é fundamental que também seja estabelecido de acordo com o objetivo de cada paciente nosso. Outra questão importante é também pensar no objetivo de acordo com os sinais e sintomas que o paciente apresenta. E outra questão super importante também é pensar na utilização de suplementos de acordo com exames bioquímicos e também medicamentos que o paciente utilize. Mas amanhã nós falaremos mais sobre essa questão. Vejam então que nós temos alguns pontos importantes pensando na dieta do paciente. Então nós precisamos traçar inicialmente o objetivo principal em relação a cada paciente. Vejam só, nós temos alguns exemplos aqui. Se eu pensar em emagrecimento, nós iremos colocar para esse paciente um déficit calórico. Então o ponto principal, na verdade inicial, da conduta do nutricionista, de fato, é pensar em cálculos nutricionais perante a necessidade energética. Então, esse é um ponto muito importante para a gente. E depois, com base nessas calorias prescritas, nós iremos traçar qual conduta, qual tipo de dieta. Mas o ponto, então, inicial é realmente calcular as calorias. Vejam que se eu tenho um paciente que necessita hipertrofia muscular, será que sempre eu irei colocar um superávit calórico? Talvez em alguns momentos sim. Mas em alguns momentos a gente pode ter uma restrição calórica para de repente que o paciente tenha uma redução de gordura corporal. Então nós podemos ter ciclos de dietas, eu vou te mostrar isso ao longo da aula. Outra questão é o tratamento de alguma condição. Então, de repente, se eu tenho um paciente com alguma condição clínica especial, aquele paciente, de repente, que tem alguma alteração, alguma doença, eu vou pensar, será que eu preciso de uma manutenção de calorias? Ou, de repente, de um superávit calórico, de um déficit calórico? Depende. Então, a gente precisa conhecer mais cada condição clínica e depois pensar em quantas calorias serão ofertadas para esse paciente. Então vamos lá, né? É importantíssimo conhecer essas estratégias nutricionais específicas para cada paciente, para que você inicie a sua consulta de maneira assertiva e consiga o resultado esperado pelo seu paciente. Então vamos lá, né? Inicialmente nós temos então o cálculo de gasto energético basal. Lembrando que nós temos diversas equações distintas, são centenas de equações que nós podemos escolher de acordo com cada paciente. A questão é, essas equações foram criadas por pesquisadores que avaliaram várias pessoas e essas pessoas foram avaliadas, então, colocadas, transferidas para uma equação, basicamente isso. Então, eu estudei o paciente, os pacientes daquela população, consequentemente, estudei em relação, muitas vezes, à calorimetria que foi aplicada nesses pacientes e, de acordo com esse resultado, foi criada uma equação específica para mimetizar, para imitar, por exemplo, uma calorimetria, que é um exame bem interessante para avaliação do gasto energético basal desse paciente. A questão é, nós temos então equações que são importantes e são várias. Eu trouxe para vocês uma bem simples, básica, que a gente pode utilizar. Então, qualquer pessoa pode utilizar essa equação em qualquer lugar que você trabalhe, seja de repente no seu consultório, seja numa UBS, no hospital, enfim, você consegue utilizar de maneira fácil. Vejam que é uma equação bem simples, então nós temos alguns pontos importantes aqui. Vejam que nós temos a idade
em cada bloquinho desses, né? Então, 10 a 18 anos e por aí vai. Lembrando que nós temos também a questão se são homens ou se são mulheres. E aí, nesse sentido, nós temos para cada faixa etária, se é homem ou mulher, nós temos então a equação. Vejam que nós temos então nesse sentido o peso do paciente que está em quilos e a estatura em metros. Então eu vou identificar qual que é a equação para cada um dos nossos pacientes. O ponto principal, qual o peso que eu vou utilizar para essa equação? Por quê? Vejam que tem um pezinho aqui, mas qual o peso que eu coloco? O peso atual do paciente, o peso ideal, então esse que é um ponto principal. Vejam que nós temos essas equações, nós temos outras também, e o ponto a cada consulta você permanece com a mesma equação, para que você possa comparar o seu paciente e estabelecer as calorias necessárias para cada consulta. Então, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre esse peso. Qual o peso que nós vamos utilizar para essa equação? Pois bem, então vejam só, que além de pensar no basal, no GEB, nós também temos que adicionar o fator atividade física. Parênteses agora, nós temos algumas equações que vão destinar de maneira um pouco diferenciada a atividade física do exercício físico. Isso é super interessante. Então, nós temos equações mais específicas que vão separar essas condições. Ou seja, atividade física seria, de repente, eu vá até uma padaria andando, a pé. Eu vou passear com o cachorro, eu vou subir uma escada. Isso seria atividade física. Agora, exercício físico é algo mais planejado, periodizado. Você vai na academia fazer tantas séries de musculação X, então exercício. Então é diferente, né? Então seria um ponto muito interessante separar ambas situações para pacientes que fazem algum exercício físico. Mas se você quer ser mais prático, mais rápido, também tem a possibilidade de calcular desta maneira. Então aqui entra tudo junto, a atividade física e o exercício físico. E aí é importante que você tenha bom senso. Sabe por quê? Eu tenho nesse sentido, nessa coluninha, nessa linha aqui. Sedentários ou estilos de vida mais leves. Isso significa que eu vou multiplicar o basal, que é o GEB, por esse valor, de 1,4 a 1,69. Mas, Aline, qual o valor que eu coloco? 1,4, 1,5, 1,69? Depende, bom senso. Pensa só, seu paciente é totalmente sedentário. Ele trabalha em casa home office, ele não faz nenhuma atividade, fica só sentado o dia inteiro. Poxa, então acho que é 1,4, né? Não, meu paciente ele faz home office, fica em casa, mas ele passeia com o cachorro. Então, de repente, talvez 1,55, que é o valor médio. Entre parênteses aqui, é o valor médio dessas faixas de valores. Pode ser. Não, meu paciente, ele é sedentário, ele fica em casa o dia inteiro, mas de repente ele faz uma caminhada de meia hora. Então será que de repente 1,69? Para você, quanto que seria? Ou 1,55? Vejam que cada um de nós tem uma percepção diferente e você vai manter essa mesma percepção ao longo das consultas. Então, tudo bem que eu acho que é 1,55 e você acha que é 1,69. Eu vou manter a minha mesma conduta ao longo de cada consulta com o mesmo paciente. E você também, então não tem certo ou errado. É uma questão de bom senso. Vejam que eu tenho outras atividades mais moderadas, mais intensas. Então, essa faixa aqui, pessoas mais ativas. E essa outra, mais ativas ainda. Então, você vai pensar em qual faixa o seu paciente se enquadra e você irá utilizar para multiplicar o GEB por esse fator aqui. Eu já te mostro como a gente faz isso, tá? Outra questão que é super importante é você pensar no IMC. Eu sei que o IMC muitas vezes não é um panorama maravilhoso para determinação de fato se o paciente apresenta baixo peso, eutrofia, sobrepeso, obesidade. Afinal, pessoas com massa muscular muito desenvolvida, não dá para usar isso daqui. O paciente que tem uma alta massa muscular pode ser considerado como um paciente com obesidade. E não é, né? Então, bom senso mais uma vez. Se o paciente tem uma massa muscular muito desenvolvida, esquece. Isso aqui não vai entrar nessa questão. Mas, se ele não tem essa massa muscular muito desenvolvida, é um bom artifício para nós identificarmos, então, o índice de massa corporal. Que, como vocês bem sabem, bem simplesinho, né? IMC é o peso dividido pela estatura ao quadrado. E olhem só, então eu tenho várias faixas de avaliações. Desde baixo peso, eutrofia, sobrepeso, obesidade e por aí vai.
E qual que é o ponto interessante? Nós podemos, então, utilizar essa faixa de eutrofia para um cálculo de peso ideal mínimo, peso ideal médio e peso ideal máximo também. Então, olha só, se eu tenho essa faixa que vai de 18,5 a 24,99, eu consigo extrair um peso aqui importante para esse paciente. E eu vou te mostrar no próximo slide. Veja então, essa equação é a equação do MC, ela só está um pouquinho trocada, um pouquinho invertida, mas realmente é isso, ó, MC é igual ao peso dividido pela estatura ao quadrado, tá só de maneira ao contrário. Por que isso? Ó? Quando eu sei estipular o IMC mínimo, médio e máximo. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto médio entre esses dois pontos. Por quê? Eu consigo com esses valores calcular peso ideal mínimo, peso ideal médio e peso ideal máximo para o meu paciente. E, consequentemente, se eu fizer esse valor, vamos supor que o paciente tenha 1,60 m vezes 1,60 m, eu tenho 2,56. Por um outro lado, se eu calcular, então, multiplicar esse valor de 21,75 por 2,56, consequentemente, eu tenho o peso ideal médio, 55,68. Esse peso aqui pode ser utilizado nas equações, então é um ponto interessante para adição na equação, para descobrir o gasto energético basal do paciente. Outra questão é, se de repente eu posso calcular o peso ideal mínimo e máximo? Sim, eu vou utilizar esse valor, 18,5 vezes 2,56, eu encontro 47,36. Peso ideal máximo, 24,99 vezes 2,56, eu encontro 63,97. Então, vejam, se o meu paciente está fora da faixa da eutrofia, eu posso tranquilamente utilizar esses três pesos, de acordo com o que for mais próximo da realidade do paciente. Por exemplo, ó, se eu tenho um paciente que tem 65 quilos, será que eu posso colocar na equação 63,97? É uma possibilidade. Ah, mas eu acho que dá para ser um pouquinho mais restrita a dieta. Vou colocar então peso ideal médio, 55,68. Normalmente o que é mais utilizado realmente é o peso ideal médio. Ele que vai entrar mais nas equações. Nada impede que você utilize esse peso. E aí, lembrando, vamos supor assim, ó, o meu paciente é um paciente com baixo peso, tem 45 quilos, 42 quilos. Será que se eu calcular para esse paciente 55,68 não é muita caloria? Será que ele vai aguentar comer tudo isso? Talvez sim, talvez não. Então é importante que você avalie o seu paciente. Ah, então de repente eu posso colocar o peso ideal mínimo para começar essa conduta? É uma possibilidade. Então vejam que você tem três pesos a serem utilizados. E normalmente o que é mais utilizado é o peso ideal médio do seu paciente. Mas nós temos uma outra possibilidade que também é muito interessante e nós iremos utilizá-la para pacientes que têm um peso que está longe do que foi estipulado pela eutrofia. Exemplo, paciente que apresenta obesidade, paciente que está fora da faixa da eutrofia e paciente também que tem muito baixo peso. É uma outra possibilidade. É que o mais comum normalmente falado é realmente o paciente com obesidade, né? Então vejam que aqui esse peso ajustado nós vamos utilizar para a recuperação do estado nutricional, ou seja, o paciente que não está dentro da eutrofia. E nesse sentido, nós vamos colocar então o peso atual do paciente menos o peso ideal médio, que nós já calculamos, vezes 0,25 mais o peso ideal, que a gente já calculou também, peso ideal médio nesse caso. E aí vejam que para esse paciente, por exemplo, nós temos então 80 quilos menos 55,68, multipliquei por 0,25 e somei de novo o peso ideal para esse paciente. Encontrei o peso ajustado, 61,76. Então, esse peso é um peso mais interessante. O paciente tem obesidade. Se eu colocar esse peso ideal médio para esse paciente, a dieta fica mais restrita, fica mais difícil para que ele siga. Nada impede que você utilize esse peso aqui. De repente, eu quero uma estratégia mais agressiva para esse paciente. Você pode fazer isso? Sim, por que não? É uma possibilidade. Mas o mais orientado, pensando numa dieta mais branda, com mais facilidade talvez para o seu paciente, que dure mais tempo de modo crônico, a gente tem orientação de utilizar o peso ajustado. Lembrando que cada conduta é particular.
Alguns nutricionistas e alguns pacientes preferem algo mais restrito durante algum período, tudo bem? Mas, de repente, para ficar mais fácil a aderência do seu paciente, é interessante sim pensar em algo mais tranquilo para que ele consiga ter aderência e seguir com a dieta. Então, nesse sentido, a utilização do peso ideal é um ponto bem interessante, o peso ajustado a ser utilizado pelo seu paciente. Então, vejam que é uma possibilidade bem interessante, especialmente para pacientes que estão fora da faixa da eutrofia. Então, peso ajustado, ele pode muito ser utilizado para que você faça os cálculos da necessidade energética do seu paciente. Outra possibilidade é que você calcule o peso, o GEB, com o peso usual ou também o peso habitual recente. É uma grande possibilidade. E lembrando, peso habitual recente, não de 5 anos atrás, tá? Mas o mais próximo possível do que esse paciente já apresenta. Vamos para alguns cálculos, então, para que a gente treine isso na prática clínica. Vejam que essa paciente tem 32 anos, é uma mulher, 1,60 m, 80 kg, IMC de obesidade. Ela, na secretária, vai trabalhar de bicicleta 20 minutinhos, mas não faz mais nada. Ela faz só isso, de atividade física, né? Então, vejam que esse aqui é um ponto que ela faz, é secretária, fica mais sentadinha, paradinha, enfim. Então, nós vamos considerar todos esses pontos para essa paciente. Vejam só, nós vamos comparar as equações para que você veja como pode ser feito na prática clínica e você consiga enxergar qual que é a melhor opção para o seu paciente. Vejam só, se eu utilizar o peso ajustado dessa paciente, nós vamos colocar na equação então e eu vou encontrar o basal de 1.362,31 calorias. Se eu pensar que ela tem, então, de acordo com a atividade física que ela faz, de acordo com o perfil da paciente, de fator atividade física, eu coloquei para ela 1,55. E, portanto, o JET, que seria a caloria total diária, para que eu me baseie para fazer o cardápio dessa paciente, 2.111,58 quilocalorias. Tudo bem, com peso ajustado. Peso ideal médio da paciente, 55,68. Quando eu faço o cálculo do basal, 1.309,42 quilocalorias. Multiplicando por 1,55, eu tenho o total de 2.029,60 quilocalorias. Então, compara peso ajustado com peso ideal médio. Eu tenho aqui, basicamente, 2.100 calorias e aqui 2.030 calorias. É uma diferença aí, basicamente, de 70 calorias, né? Não é uma diferença tão significativa assim, será? Talvez para um paciente que tem uma dieta mais restrita, 70 calorias faz diferença. Agora, para uma dieta um pouquinho mais flexível, talvez não tanto assim. Então, vejam só, nós temos duas opções até o momento. Eu vou te oferecer mais uma. Olha só, então nós temos aqui essas possibilidades. Só que eu tenho mais uma. Eu posso utilizar o peso atual da paciente e depois calcular, restringir, retirar uma caloria de déficit calórico. Então, olha só, o paciente tem 80 quilos, o GEB ficou em 1.521 calorias. Multipliquei pelo fator atividade, eu tenho um total de 2.357,55 quilocalorias. E aí, com esse total, eu faço um déficit. Quanto que eu faço, Aline? Depende. Você tem literatura que fala para você assim, ó, 300 calorias, 350, 400, 500, 600. O quanto que você acredita que o seu paciente consegue seguir. Isso não tem como a gente acertar muitas vezes logo de cara. E tudo bem, você vai ajustando a cada consulta. Calcula a dieta para o paciente, manda a dieta para o paciente, ele começa a seguir. Ai, a Aline está muito restrito. Opa, pera lá, vamos ajustar. Ah, a Aline está tranquila, ó, dá para tirar mais caloria aí. Então, a gente vai ajustando a cada consulta. Vejam que nesse sentido, ó, se eu pensar num déficit de 300 calorias, eu tenho 2.057,55 quilocalorias. Então, até o momento, você tem três opções. Ou seja, 2.100, basicamente, 2.030 e aqui 2.060. Qual que você acha mais interessante para o seu paciente? Repara uma coisa, ó, quando eu comparo ambas equações, vejam que são semelhantes. Mas vejam, se de repente eu tivesse uma paciente que tivesse um peso muito mais acentuado, de repente 100, 120 quilos, a diferença entre ambas equações ficaria realmente mais distante. Então, esse é um ponto importante também. Para cada caso, nós temos um tipo diferente de quantidade, de necessidade energética. E você vai comparar
Será que de repente eu uso o peso ajustado, o peso ideal médio, ou eu uso o peso atual e faço uma restrição? Compara. Então pega o seu paciente, faz as 3 equações e compara as equações entre si. Qual que seria mais interessante para o seu paciente? Testa, coloca na prática e assim você consegue ter um resultado só aplicando o que você consegue. Por isso que é importante a teoria e a aplicação na prática clínica. Eu escolheria, se você me perguntasse assim, qual que seria a sua sugestão, Aline? Eu escolheria o que tem mais quantidade de déficit calórico. 2.029 calorias. Não é uma diferença muito agressiva entre elas, então tudo bem. Não é uma questão de 1.000 calorias diferente, 500 calorias. Então eu escolheria, se ela visa emagrecimento, eu escolheria essa aqui com 2.029 quilocalorias. Bom, além disso, vejam só que nós temos alguns pontos importantes que a gente pode também pensar em relação a isso. Se eu tenho uma definição das calorias do plano alimentar, eu vou me basear apenas 100% de modo totalmente cego só nas equações, elas são importantes. Elas são um ponto inicial. Veja que nós temos vários valores que nós vamos pensar, elas são importantes, mas são um ponto inicial. Por quê? De repente, meu paciente já fez alguma dieta. Será que ele sabia? Ele sabe quantas calorias que ele consumia? Puxa, Aline, olha, você falou 2.000 calorias, mas eu fiz uma dieta anteriormente de 1.600. E eu achei que deu, eu achei que foi bom. Não dá para ser um pouquinho mais restrita? Eu consegui seguir. Tá bom, então vamos fazer assim, como você já fez. É uma possibilidade. Ou ele te fala assim, não, 2.000 calorias não dá, eu já fiz antes e olha, senti muita fome. Então pergunta para o seu paciente, que isso é um ponto fundamental para que você defina quantas calorias você irá colocar para o seu paciente. Bom, então outra questão interessante é que você avalie se o paciente sabe, se ele fez de repente alguma dieta específica que tenha uma mudança na proporção de macronutrientes. Então vamos supor assim, o paciente já fez uma dieta low carb e ele detestou. Não, ele adorou. O paciente fez de repente uma dieta que é cetogênica, ele detestou. Não, ele adorou. Então é importante que você saiba se ele já fez algum padrão diferente de dieta para que você conheça já onde você está pisando. Então é fundamental que você questione, que você pergunte para o seu paciente e aí você acerta muito mais, né? Outra questão, será que seu paciente tem alguma dieta que ele não tem o que fazer, ele não quer aquela dieta de jeito nenhum? Ou não? Seu paciente tem uma dieta preferida que ele quer testar, então pergunta, questiona. Deixa o seu paciente muito à vontade, porque quando ele participa da elaboração do cardápio, fica muito mais fácil de ter uma aderência. Então, é fundamental que isso exista. Dê voz para o seu paciente. Não faça de acordo com a sua vontade apenas. É importante que o paciente participe da elaboração do cardápio dele, da elaboração da dieta que ele irá seguir. Assim, você tem muito mais adesão, tá? Outra questão, será que o paciente tem alguma dieta que ele acha mais fácil? Eu já fiz lá atrás uma dieta X, eu gostei. Então pergunta também, se de repente ele já fez lá atrás alguma dieta diferente ou mais recentemente, questiona, pergunta. Quanto mais você souber do seu paciente, melhor realmente. Ou não, o paciente nunca fez dieta, nunca fez, nunca tentou, a primeira vez que ele está lá. Então vamos lá, vamos tentar encontrar o caminho para esse paciente. Isso existe bastante também. Ou aquele paciente que já fez dietas anteriormente, mas nem sabia qual tipo que era, quantas calorias consumia, não sabia nada. Só fez uma dieta X lá, ele nem sabe te dizer. Acontece também. E tudo bem, você vai conhecer o seu paciente, vai ajustar de acordo com a necessidade, tá? E mais uma vez, cuidado, não vai acreditar 100% nas equações. Elas não são 100% fiéis e tudo bem, é um ponto de partida. Você consegue ter um ponto de partida para começar a sua prescrição. Elas são importantes, mas não são 100% maravilhosas. Por quê? Foram estudadas num grupo de pessoas que às vezes não é igual ao seu paciente. E tudo bem. A questão é, nós vamos ajustando de acordo com cada paciente ao longo de cada consulta. E esse é um ponto fundamental. Você consegue ter uma conduta diferente a cada consulta do seu paciente, tá? Bom, então vejam só. Nós temos aqui alguns pontos importantes para ajustes. Bom, então de acordo com isso, pensando em déficit calórico ou superávit calórico, pensando no perfil do seu paciente, nós temos vários tipos de dietas. Então, seja jejum intermitente, pensando no déficit calórico, cetogênica, low carb, low fat, mediterrânea. Lembrando que nós podemos ter vários ajustes aqui em relação às calorias que o paciente irá consumir. E aí, lembrando que a questão é, será que tem alguma condição clínica
associada? Será que eu preciso pensar um pouquinho mais além do déficit calórico? Qual que é o ponto para o meu paciente? Então, isso é fundamental que você pense, não apenas em déficit calórico ou em superávit calórico, exclusivamente. Nós temos outros pontos além para serem pensados. E aí veja que nesse sentido, nós temos também alguns mitos, né, na nutrição. Então, realmente, tem aquela questão, será que gel redutor emagrece? Jejum sem acompanhamento nutricional de modo adequado? O paciente acha que água com limão emagrece, que faz detox. Óleo de coco para emagrecimento, L-carnitina, chá seca a barriga, entre outros. Então, vocês são bombardeados, todo mundo, né, por várias questões sem evidência científica. Então, cuidado com isso. O nosso papel aqui é realmente desmistificar esses erros. O nosso papel aqui é ser nutri-raiz, não desse jeito aqui, né? Sem evidência científica. O nosso foco realmente é saber para cada paciente qual que é a estratégia principal. Bom, então vamos lá falar sobre algumas estratégias que vocês podem colocar para os seus pacientes. Nós temos aqui para pacientes que apresentam diabetes tipo 2, pacientes que apresentam sobrepeso e também obesidade, uma recomendação bem interessante da Joslin Diabetes, que fala para a gente o seguinte: para esses pacientes seria interessante, caso eles consigam aderir, obviamente, de 40% a 45% de carboidratos. Ah, Eline, meu paciente, puxa, ele come 65% de carboidratos. Será que colocar 45 é pouco? Puxa, talvez na primeira consulta, talvez você pode pensar em colocar um 55, de acordo com a aderência do seu paciente. Esse é o ponto principal. Mas é claro que nós temos boas recomendações. Se o seu paciente conseguir seguir, seria mais interessante que ele consumisse de 40% a 45%. Interessantíssimo. Porque eu tenho mais benefício em relação a controle da insulina, da hemoglobina glicada, da insulina, de perfil lipídico também, colesterol, triglicérides, é realmente um ponto importante para o seu paciente. Lembrando que é necessário também um ajuste calórico, não é só apenas a proporção de carboidratos. Então é um combo, né, associado. Nós temos que pensar em várias estratégias, não só pensar em só um macronutriente de modo isolado. Essa é uma das recomendações. E aí outra questão, proteína, de acordo com essa referência ainda, de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso ajustado. Porque meu paciente aqui, ó, tem sobrepeso e obesidade. Então é peso ajustado que nós vamos colocar. Outro ponto, lipídio, de 30% a 40% para o seu paciente. Então vejam, né, que nós temos outro ponto aqui, aderência, como nós já falamos. O paciente adere a essa dieta? Se aderir, melhor ainda. Pensando também que um ponto fundamental é que seja um carboidrato aqui rico em fibras. Então não um carboidrato processado, se possível, um carboidrato que é industrializado, biscoitinho, bolachinha, tentar colocar carboidrato raiz nesse sentido. Então será que seu paciente consegue aderir a essa dieta logo no começo? Maravilha! Se não, você vai fazer uma adaptação. A cada consulta, você terá um caminhar aí de melhorias para o seu paciente. E essa opção para um paciente que apresenta diabetes e obesidade e sobrepeso é um ponto bem interessante. Então, nós temos nesse sentido, uma seguinte questão. Vejam que quando você encontra aí nas redes sociais, quando você encontra algumas pessoas sem evidência científica falando de algumas questões envolvidas com excesso de carboidratos estarem mais atrelados ao ganho de peso corporal, ao ganho de gordura corporal, ao aumento da gordura corporal. Será que isso é verdade? Tem uma teoria da obesidade induzido por carboidratos, através do aumento na secreção de insulina. Qual que é essa teoria? Quando tem muito carboidrato consumido, nós temos mais insulina sendo secretada, que leva a maior captação de carboidratos pelo tecido adiposo, maior deposição de gordura, com consequente mais captação no adiposo, menor quantidade, menor concentração plasmática de glicose e também de lipídios. E isso gera mais fome no paciente. Ele consome mais calorias e ele ganha peso. Olhando assim, até parece que é plausível, né? A teoria até parece que é boa. Mas será que isso é verdade? Será que é só o carboidrato que é ocupado? Se eu for pensar assim, gente, o whey protein tem um estímulo de secreção de insulina igual ao pão branco. A proteína também tem um estímulo em relação a isso. Então já começa daí que essa teoria é falha.
Mas vamos lá, eu vou te mostrar com ciência, né? Que esse que é o ponto principal, a gente mostrar com evidência científica. E aí nós temos esse trabalho, são 2 trabalhos na verdade, né? Do Kevin Hall, aquele de lá, que é um pesquisador fenomenal, que traz pra gente algumas comparações importantes pra gente. Vejam só que nós temos aqui, nesse quadrinho, 2 tipos de dietas. Ou seja, aqui nós temos em azul, dieta low carb, e aqui dieta low fat. Foram comparadas entre si. Quando eu olho para esse quadrinho aqui, da dieta low carb, o que ele fala pra gente? Olha só, dieta low carb tem uma oxidação maior de gordura, em 400 calorias por dia nessa pessoa. Puxa, que bom! Quando você olha esse dado de modo isolado, você pensa, nossa, que bom, dieta low carb oxida mais gordura. Então emagrece mais, perde mais gordura corporal. Essa é a ideia que a gente tem, né? Eu concordo, não é? Quando você pensa só isso, de modo isolado. Só que não é só isso que importa. Afinal, a gente não tem só gordura no nosso corpo. A gente tem outros compartimentos, a gente tem carboidratos, glicogênio muscular. E lembrando que quanto mais a gente consome gorduras, mais eu vou utilizá-las como fonte de energia. Justo? Quanto mais eu consumo carboidratos, mais eu vou utilizá-los como fonte de energia. Então, isso não quer dizer que é só a gordura corporal, é a gordura que você está ingerindo nessa dieta low carb. E vejam que, nesse sentido, quem fez a dieta low carb teve menor oxidação de carboidratos, em 500 calorias. Então, isso quer dizer que a pessoa que fez low carb nesse estudo oxidou mais gordura em 400 calorias, perfeito, só que oxidou menos 500 calorias em carboidratos. Então, se eu comparar isso daqui, mais 400 e menos 500, eu estou devendo aqui 100 calorias, ou seja, 100 calorias que estão ali sobrando a mais. 100 calorias que podem virar gordura. Então, cuidado com isso. Não é porque eu oxidou mais gordura que eu terei mais emagrecimento, porque eu tenho outros nutrientes que são oxidados, certo? E olha só, quando eu comparo com a dieta low fat, ela não tem mais oxidação de gordura, mas ela também não tem uma diferença na oxidação de carboidratos. Elas são equivalentes. Então, se eu compará-las entre si, que foi feito no estudo, nós temos em relação à gordura corporal, a mudança da gordura corporal, vejam que ambos reduzem gordura corporal quando pensamos em um déficit calórico de 30% de calorias que foi feito. Então, teve déficit calórico semelhante de 30% das calorias. E aí, ambos perdem gordura, claro, teve déficit calórico. Só que aquele que faz low carb perde menos gordura quando comparado com o low fat. E tem outra questão, quando eu penso no peso corporal total, o paciente que faz low carb pode ter maior redução em balança, porque ele desidrata mais. Não é porque ele está perdendo mais gordura, mas ele perde mais água. Não estou dizendo que low carb é ruim, de maneira alguma. A questão é, ela não é melhor do que outras estratégias. Então vejam que eu posso aplicar low carb ou low fat, tudo bem. A questão é, elas são dietas interessantes e importantes? Sim. Ela tem redução de peso corporal? Tem. Déficit calórico? Tem também. Não é que é uma dieta ruim, mas ela não é melhor, como dizem por aí. Então cuidado com isso. Qual que é o ponto principal? A aderência do seu paciente. Ele se sente mais à vontade com low carb ou low fat? Isso que importa, né? A gente tem dados que mostram realmente que low fat, olha aqui, tem maior redução de peso corporal, maior redução de gordura corporal? Também tem. Outros trabalhos mostram isso? Mostram. Mas o mais importante é, na sua conduta, na prática, o que o seu paciente prefere. Lembrando então que o déficit calórico ainda é soberano pensando nessa questão. E a gente vai ajustar de acordo com cada paciente nosso, tá? Bom, então vejam só, pensando na prática, em adição disso, na prática clínica, pensando em cálculos nutricionais para o nosso paciente, vejam que nós temos aqui um exemplo. Vamos supor, paciente que tem diabetes mellitus tipo 2, e a gente tem aqui para esse paciente um peso ajustado de 70 quilos. Vejam que aqui eu fiz o cálculo para ele de JET, deu 2.350 calorias. E aí vamos supor que eu calculei, então, a necessidade que eu vou pensar em déficit calórico de 2.000 calorias, tá? E
aí, nesse sentido, eu tenho a referência, então, de 40% a 45% de carboidratos. Maravilhoso. Então, eu vou utilizar 45%. Isso quer dizer, significa 900 calorias. Faço regrinha de 3, né, gente? Tranquilamente aqui. Então, 2.000 calorias. 2.000 calorias é 100%. E quando eu penso em 45%, é X, regrinha de 3. Aí eu encontro esse valor de 900 calorias. Se eu quero saber quantos gramas de carboidrato, a gente vai dividir aqui por 4. Né? Então, essa continha aqui divido por 4. Vocês lembram, né, que carboidrato, proteína e lipídio, cada grama de um deles confere uma caloria X. Então, 1 grama de carboidrato é equivalente a 4 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. 1 grama de gordura, 9 calorias. Né? Então, essa vai ser a continha que nós iremos fazer. Outra questão, eu vou definir agora a proteína, que para essa condição, de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso ajustado. O paciente tem 70 quilos de peso ajustado. Então, eu vou pensar em colocar 1,2. Mas ali pode ser 1? Pode ser 1,5? Pode. Faz o seguinte, recordatório alimentar do seu paciente. Quanto que ele já consome habitualmente? Meu paciente ali me consome 1 grama de proteína. Será que ele tolera um pouquinho mais? 1,2 para dar mais saciedade para ele? Tem um efeito térmico do alimento, vai ajudar no emagrecimento. Vamos tentar. Ele consome 1 grama, Lili, mas vamos colocar 1,5? Puxa, 1,5 acho que é um pouco demais. Será que ele aguenta tudo isso de proteína? Depende. Só vai saber quando colocar na prática. Então tem que testar. Se deu errado, você vai ajustando, gente, sem problemas. Manda um WhatsApp, paciente, e aí? Tá dando certo? Tá conseguindo seguir? Não. Muda. Readapta. Isso que importa. Então, vejam só. Nesse caso, então, são 84 gramas de proteína, que nós temos aqui o cálculo, né? Multipliquei apenas. 336 calorias, 16,8% de proteínas. Vou fechar, então, meu cardápio com, então, 100%, né? 45%. Mais 16,8%. Eu vou subtrair de 100%. E eu encontro, então, 38,2% de gordura. Eu achei que tem muita gordura. Está dentro do estipulado? Ainda está. Você quer aumentar um pouquinho a proteína? É uma possibilidade. Então, você pode ajustar isso de acordo com a necessidade. Põe no papel, olha as proporções e verifica qual que é mais interessante para o seu paciente. Lembrando que os softwares, hoje em dia, já fazem isso, né? Você coloca lá o alimento e você vai ajustando de acordo com a necessidade. Vai olhando as proporções, olha as recomendações e calcula. Né? Esse que é o ponto principal. Então, aqui nós temos 764 calorias, 84,9 gramas de gordura. Bom, outra questão é o jejum intermitente. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele, tenho certeza que você tem dúvidas sobre ele. E aí na internet, nas redes sociais, você pode encontrar isso aqui, benefício do jejum. Quem fala isso, né? Blogueira. 4 a 8 horas, diminuiu a taxa de açúcar no sangue, toda a comida deixou o estômago e a insulina não é mais produzida. 12 horas, olha só, começa o processo de cura no seu corpo. 16 horas, o corpo está aumentando a queima de gordura. 24 horas, autofagia. Eu nem vou ler mais porque não aguento. Não dá, né? Então, assim, isso aqui não dá para ser acreditado, né? Não dá pra gente acreditar nisso. Tem que ter base científica, tem que ter evidência científica. Não é uma postagem dessa que a gente vai acreditar. Então, sejam críticas e críticos em relação a isso. Tem que mostrar o artigo, tem que mostrar a ciência, que é o que importa pra gente que é Nutri-Raiz. Como tá aqui. Estou dizendo que o jejum é ruim? Claro que não, é uma estratégia a mais. Tem trabalhos que mostram que em relação à redução de peso corporal, em relação à gordura corporal, é uma estratégia adicional, uma estratégia a mais que está ali. Não é uma estratégia melhor para a redução de peso corporal. Não é. Mas alguns trabalhos, não todos, mostram que nós temos alguns pontos a mais, alguns adicionais em relação à glicemia, à insulina, a perfil lipídico. Então, alguns, não todos, mostram que tem um benefício a mais. Então, veja só, nesse trabalho aqui, de 2020, é um trabalho bem interessante que mostra pra gente, em pacientes que já apresentam síndrome metabólica,
Ou seja, pacientes que já têm uma elevação na circunferência da cintura, na pressão arterial, glicemia, triglicérides e HDL mais baixo. Esses pacientes já são tratados com medicamento antihipertensivo, com estatina. E o que aconteceu foi, fez jejum de 14 horas. Lembrando que, mesmo quando é jejum, nós precisamos pensar no momento que o paciente está se alimentando. Eu preciso fazer déficit calórico no momento que ele está se alimentando. Eu tenho que ajustar a proporção da dieta, as calorias e etc. Então não é só falar assim, 16 horas, 14 horas, depois você come o que você quiser. Assim também não, né? É mal feito esse jejum. Outra questão. Vejam que com 12 semanas de estudo, nós tivemos redução de peso corporal, circunferência da cintura, pressão arterial, colesterol, hemoglobina glicada e sono foi melhor. Lembrando que esse é um trabalho, não estou dizendo que todo o trabalho que foi feito com jejum ele verificou melhoria no padrão de sono desse paciente. É um dado adicional, é um dado interessante. Então vejam, se o seu paciente de repente quer testar o jejum, é uma possibilidade. Não estou dizendo que ele é melhor do que outra estratégia, mas é uma estratégia que pode ser colocada, que pode ser feita. E ele tem padrões interessantes de melhoria de perfil lipídico glicêmico, de redução de peso. Por que não? É uma estratégia. Mas não é que ele faz uma cura no corpo, uma autofagia. Então vejam que a gente tem que ter um senso crítico também, que é importante. Além disso, então vejam só que nós temos aqui dieta mediterrânea. Eu sou fã da dieta mediterrânea, porque ela tem muito aditivos de compostos fenólicos, de compostos bioativos, fitoquímicos. É uma dieta muito interessante, que consegue ser utilizada para várias condições clínicas. Afinal, tem um potencial anti-inflamatório. E várias doenças apresentam uma base à inflamação. Então, obesidade, diabetes, esteatose hepática. Nesse sentido, é uma dieta muito interessante para a gente. Vejam que esse trabalho aqui avaliou dieta mediterrânea em pacientes que apresentam esteatose hepática não alcoólica. Então, claro que eles fizeram uma restrição calórica, fizeram uma proporção de carboidratos, olha só, até bastante, 50 a 60% de carboidratos. É uma dieta mais rica em gordura poliinsaturada, monoinsaturada, uma dieta com muito aditivo aí de azeite, oleaginosas, peixes de modo geral. Então, uma dieta bem interessante, rica em frutas, verduras, legumes, com vários alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios. E vejam que essa dieta foi capaz de reduzir de modo significativo peso, IMC, circunferência da cintura, circunferência do quadril, melhora de perfil lipídico e glicêmico do paciente e redução também da gordura hepática que o paciente apresentava por conta da esteatose hepática. Então, é uma dieta bem interessante e mais fácil de ser seguida muitas vezes, né? Então, a gente tem aqui uma alimentação mais raiz, com menor quantidade de alimentos processados. Então, por que não? É uma possibilidade, né? Outra questão voltada para hipertrofia muscular. Você vai encontrar isso aqui na internet, Tem que comer frango com batata doce, isso aqui é fundamental. A gente tem dica para ganho aí de massa muscular. A gente não trabalha com dica, né? A gente trabalha com nutrição personalizada, individualizada, de modo realmente raiz para o nosso paciente. Então, vejam só, quando você encontra um paciente que apresenta essa necessidade de hipertrofia muscular, nós temos alguns padrões aqui, que eu vou te explicar quais são. Você pode encontrar um paciente assim, um paciente que apresenta obesidade ou sobrepeso, um paciente que já é mais preparado, um paciente que visa hipertrofia muscular de fato e ele está caminhando para isso, e um paciente mais magrinho, paciente que tem mais dificuldade em aumento da composição corporal, da gordura corporal também e da massa muscular especialmente. Bom, então vamos começar com esse paciente aqui, Aquele paciente chega para você e fala o seguinte: Aline, eu quero aumentar a massa muscular e eu quero reduzir gordura corporal. Só ele, né, que quer, mais ninguém, né? Só ele. Mas a questão é, a gente pode pensar em ajudar esse paciente? Óbvio, né? Claro. Mas a questão nesse sentido, eu tenho que me preocupar, com a redução de gordura corporal desse paciente. Não dá para focar só em hipertrofia, aumentar a caloria e vamos fazer hipertrofia muscular. Calma. Vamos então, primeiramente, pensar no foco principal de reduzir a gordura corporal desse paciente. E olha só, é um paciente que tem uma alimentação inadequada, um paciente sedentário, que ele falou assim, não aguento mais.
eu vou melhorar agora, eu vou mudar de vida, eu vou começar dieta, eu vou começar exercício agora, vai mudar a minha vida. Tudo bem, vamos acreditar nele então, vamos dar um voto de confiança. Ele vai começar a fazer dieta e exercício. Então, eu faço um déficit calórico. Só que, se eu faço um déficit calórico para esse paciente, e se especialmente for muito agressivo, a chance que ele tenha uma redução de massa muscular é maior. Eu sei que ele está fazendo treino, claro, mas então, nesse sentido, eu vou focar numa dieta que é hiperproteica. Dieta hipocalórica e hiperproteica. Dessa seguinte maneira, ó. Então, eu coloquei um exemplo para vocês aqui, para a gente conversar. Um paciente que tem 90 quilos, na hora que eu faço os cálculos para esse paciente, o JET tem 2.500 calorias. E eu pensei, então, em colocar 2.000 calorias para esse paciente. Vejam que, inicialmente, eu posso pensar em várias proporções de carboidratos para esse paciente. Eu pensei em 40%. Você fez o recordatório alimentar? Se você avaliou o recordatório alimentar do seu paciente, quanto que ele consome de carboidrato? Se você manter o padrão que ele já consome, fica mais fácil. Mas nada impede também que você faça uma outra estratégia, de uma mudança nessa proporção de macronutrientes. Tudo bem, vamos ver o que é mais aplicável para o seu paciente. Então, nesse sentido, ó, 40% de carboidratos é equivalente a 800 calorias, ou seja, 200 gramas de carboidratos. Nós temos um foco importante aqui em proteínas. Para hipertrofia muscular, 1,2 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Nesse sentido, nós temos então, eu escolhi para o paciente 1,8. Quanto que ele consumia já habitualmente? 1,6 ou não? 2,2. Poxa, 2,2? Então vamos deixar em 2,2, porque é o que ele já consome, ele já está habituado. Para que reduzir proteína de quem já consome e eu estou focando em hipertrofia muscular? Então avalie o quanto que ele consome. Ai não, Aline, ele consome 0,8, bem pouquinho. Puxa, então vamos devagar, vamos colocar 1,6, 1,2, né? Vamos tentando ajustar de acordo com a necessidade desse paciente. Para esse paciente eu coloquei 1,8. Vezes o peso do paciente, nós temos aqui 162 gramas, 648 calorias, 32,4% de proteínas. Lipídios, eu realmente vou fechar com 100%, né? Eu tenho 40% aqui, mais 32,4%, eu subtraio esse valor de 100%, eu encontro 27,6%. Ai, mas Aline, não era bom ter 30% de lipídios? Tudo bem, nós temos algumas referências que falam que pelo menos 30% de lipídios seria um ponto interessante pra gente. Mas, gente, é uma dieta que tem começo, meio e fim. Eu não vou deixar o paciente a vida toda nessa quantidade. Ah, você quer aumentar um pouquinho a gordura? Tudo bem, você pode remanejar as proporções sem problemas. Eu pensei nesse momento, durante um mês, colocar essa proporção. Eu vou mudar depois, daqui um mês, daqui menos de um mês talvez. Então vejam que você pode ajustar de acordo com o perfil do seu paciente, sem nenhum problema. Então, nesse sentido, essa quantidade de gordura, 552 calorias, 61,3 gramas. Outro perfil de paciente, aquele paciente que é franguinho, aquele paciente que não consegue aumentar a massa muscular, que não consegue engordar, não consegue ficar monstro. Qual que é o ponto aqui? Será que esse paciente, ele fala assim, como de tudo não engordo, posso comer o que eu quiser. E aí, o que ele faz, muitas vezes? O paciente chegou à tarde, ele não vai, muitas vezes, comer o que deve ser consumido. Ele vai lá e come um bombom, vai lá e come um sorvetinho. Ele pode comer tudo o que ele quer mesmo, ele come um pastelzinho, ele come uma esfirra. E aí ele deixa de consumir o que de verdade deve ser consumido. Ele consome alimentos que talvez não sejam muito interessantes, ao invés de consumir uma proteína, ao invés de consumir um carboidrato necessário, uma caloria necessária. Então, muitas vezes o paciente acha que está em superávit calórico, mas ele está em déficit ou em manutenção. E lembrando que a cada vez que ele vai aumentando a composição corporal, o peso corporal, é necessário mais calorias. Então, a cada vez mais calorias, a cada vez mais calorias. E muitas vezes ele não tolera, então tem que ser aos poucos também. Para esse paciente aqui, muitas vezes, fracionar mais a refeição é um ponto interessante. De repente, colocar dietas mais líquidas em alguns pontos. Então, que ele tenha as refeições que ele já faz, sólidas, mas que ele adicione, em alguns pontos, algo mais líquido, é mais fácil para que ele consiga ter mais calorias. Hipercalóricos, especialmente aqueles que são feitos em casa, naturais. Então, pode pensar em mel, em aveia, em leite, leite em pó, enfim, um mundo de possibilidades. Azeite, óleo, enfim,
para o seu paciente aumentar a densidade calórica da dieta. Então, será que o paciente está preparado para isso? Ele vai mesmo querer consumir? Ele quer de fato consumir essa alimentação aqui a mais? Tudo bem, vamos tentar então nesse sentido. Bom, outra questão, né? Nós temos que pensar aqui em superávit calórico e dieta hiperproteica. Quanto que ele vai tolerar de caloria e de proteína? Eu preciso avaliar. Será que o paciente tolera uma quantidade muito acima? Vamos ajustar de acordo com cada paciente. Se ele colocar muita proteína, gera muita saciedade e ele não consegue bater calorias diárias. Então esse é um outro erro também. O paciente fala assim, quero ficar monstro, vou colocar 3 scoops de whey. E aí ele não consegue, porque ele fica muito saciado e ele não bate as calorias do dia. Eu sei que tem gente que consegue, tá? Mas tem muitos que não conseguem, que não toleram. Então é por isso que é importante ajustar a proteína que não seja em excesso, tá? Então vamos lá, ó. Vamos supor que eu calculei para o paciente Jeb-Jet e deram aqui 2.000 calorias, tá? E aí, de repente, eu fiz um superávit de 500 calorias. Tem que ser 500 ali? Não. Você vai ajustando. Pode ser 600, 300, 800, 700? Pode ser. Então, você vai ajustando de acordo com cada paciente. Eu vou saber o valor exato na primeira consulta? Talvez não. Você vai ajustando de acordo com o que o seu paciente te relatar, de acordo com o resultado que ele mostrar, de acordo com a próxima consulta que você avaliou a composição corporal do seu paciente. Então, vamos supor que para esse paciente aqui, ó, eu vou colocar proteína para dieta hiperproteica, pensando em hipertrofia muscular, até 2,2. Vamos colocar 2 gramas, será que ele tolera essa quantidade? Talvez sim, vamos ajustar de acordo com o que ele já me relatou no recordatório. Então, para ele, 2 gramas ele tolera. São 140 gramas de proteína, 500, 600 quilocalorias, 22,4% de proteínas. Coloquei 45% de carboidratos, pode ser mais? Pode, depende do perfil do seu paciente, avalia o quanto que ele já consome. 1.125 quilocalorias, 281,25 gramas de carboidrato. Vou fechar com lipídio, então já tem a porcentagem aqui de carboidrato, tem a porcentagem de proteína de carboidrato, subtraio de 100 e eu tenho então 32,6% de lipídios na alimentação desse paciente. Bom, então vejam que essa é uma possibilidade, mas nós também temos pacientes que já são pacientes mais preparados, pacientes que já fazem uma dieta há um bom tempo, pacientes que treinam realmente bem, um paciente que já tem hipertrofia muscular, ele quer uma melhoria nesse sentido. Nós temos então para esse paciente que está adaptado, está preparado, treina bem, já se alimenta bem, nós temos algumas estratégias, como o bulking e o cutting. Nós iremos fazer ciclos de bulking e cutting de acordo com a necessidade desse paciente. Eu posso fazer vários ciclos. E qual que é a duração de cada um? Depende muito, vou te falar. Olha só. Então, isso daqui, ó, não é simples, não é para qualquer um, não é fácil. Não é aquele paciente que é magrinho, que começou agora, não é aquele paciente que tem obesidade que começou agora. É para quem já está adaptado há muito tempo. Então, é possível, mas a gente precisa saber para quem colocar essa dieta. Então, vejam só, o paciente já sabe que ele vai, muitas vezes em bulking, aumentar a quantidade de gordura corporal. Isso é uma possibilidade. A gente vai encontrar um limite ali, mas isso é possível que ele tenha um aumento da gordura corporal. Ele já sabe disso. E no cutting, ele vai ficar rasgado, ó. É mais difícil de fazer o cutting? Sim, muitas vezes é difícil. Mas o bulking também não é fácil, gente. O bulking não é comer sorvete, não é comer fast food, McDonald's. É alimento limpo. Então é difícil você pensar em comer muitas calorias diárias. Não é simples assim, não é fácil. Então, cuidado, tá? Tem paciente que não tolera. Outro ponto, quanto mais proteína melhor? Mais uma vez não. Se eu colocar muita proteína, ele não consegue alcançar as calorias diárias. Então, cuidado. Tem que ajustar a proteína de modo adequado. E o meu acompanhamento aqui, ó, vai ser mais próximo do paciente. Talvez semanal, talvez quinzenal. Isso depende muito de cada paciente. Vamos supor que eu coloquei um superávit calórico para esse paciente. 500 calorias, Aline? Depende. Pode ser 500, 600, 700, 800, de acordo com cada paciente. Eu posso começar com 500? É a primeira vez que ele faz. Vamos colocar 500 então para verificar se de repente é uma possibilidade, né? Vejam que nesse sentido, ó, eu preciso avaliar desse paciente o BF, a gordura corporal. Para homens, ó,
a média mais ou menos de 15 a 18%. Começou a chegar a 15, 16, 17, 18, essa faixa, opa, já está um pouquinho demais, né? Vamos tentar então agora fazer o cut? Qual que o seu paciente se sente melhor? Você vai perguntar para ele. Você está com 18%. Puxa, não está um pouquinho demais? Vamos tentar fazer o cut? Está com 15%. Eu acho que dá para ir um pouquinho mais, Aline. Vamos mais um pouquinho no booking. A gente vai sentindo, vai avaliando o paciente, vai questionando o paciente para que você saiba em que ponto será essa troca. E muitas vezes o paciente até chegar nesses 15%, às vezes demora mais de um mês, 2 meses, 3 meses, depende, é algo muito particular, é algo muito individual. Afinal nós somos pessoas individuais, né? Com genéticas diferentes, que faz exercício de modo diferente, por aí vai. Para mulheres, 25, 30% de gordura. Então esse que seria mais ou menos o ponto aí para a gente conseguir ter esse ponto de corte. Então como que nós fazemos? Pensando em booking, tem um paciente com 80 quilos e a gente tem no cálculo do GEB-JET para esse paciente, nós temos aqui então 2.100 calorias. Eu pensei em colocar um superávit de 700 calorias para esse paciente, eu quero avaliar como será isso. Coloquei 2.800 calorias. Vejam que aqui, de 1,2 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, eu coloquei 2,2. Ou seja, 176 gramas de proteína, 25% de proteínas. 45% de carboidratos. Um total aqui de 315 gramas de carboidratos. Fechei com lipídios, 30%, 93,3 gramas de lipídios na alimentação desse nosso paciente. Perfeito. Só que agora, esse paciente vai entrar em cutting. O cutting, realmente, nós precisamos fazer uma restrição, um déficit calórico. Pode ser 500 calorias? Pode ser mais, pode ser menos? Pode. Você vai sentir de acordo com o seu paciente. Aqui é uma média geral, né? Então, nós iremos, nesse caso, elevar ainda mais a proteína para que dê mais saciedade. Não é fácil fazer cutting, hein? O que você pode fazer também é pensar, nesse sentido, em uma avaliação de proporção de nutrientes. Vamos supor, vou fazer o déficit calórico desse paciente, mas eu vou pensar em restringir mais carboidratos. Farei uma dieta mais low carb, é uma possibilidade. Como que o seu paciente se adapta a ciclos de carboidratos também? Faz o teste. Tem paciente nosso que com menos carboidratos percebe uma melhoria maior, uma retenção menor hídrica, um emagrecimento mais fácil e alguns não. Ou outra, o paciente faz low carb, ele se sente melhor em relação à composição corporal, só que ele detestou a dieta. Ele fala, olha, realmente, eu me senti mais sequinho, mas não dá, eu detestei essa dieta. Eu fiquei nervoso, irritado, não dá, eu senti muita fome, não quero. Então depende, faz o teste. Mais carboidrato, menos carboidrato, no cutting, no book também, claro. Então faça o teste, qual o seu paciente prefere em relação a isso. Mais uma vez, acompanhamento de perto, semanal, quinzenal, para que eu veja em que ponto que o paciente tem uma redução maior de massa muscular. Quando eu coloco mais proteína, juntamente com um treino, a chance de ter uma redução de massa muscular é menor, mas ela pode existir. Então eu preciso ter um acompanhamento para que ele não tenha uma grande redução de massa muscular. Poxa, tão difícil de conseguir, né, aumentar a massa muscular, e a gente vai perder assim, então tem um acompanhamento realmente mais próximo. E aí, nesse sentido, vamos supor que o paciente agora tem 90 quilos. Ele tinha 80, né? Tem 90 agora. Fez um book bem feito, 90 quilos. E aí, vamos supor que eu fiz o cálculo para ele, deu 2.500 calorias, lembrando que ele aumentou o peso, né? E aí, nesse sentido, nós temos um déficit aqui de 500 calorias, 2.000 calorias que são adicionadas. Vejam que para esse paciente, eu fiz dieta low carb, bem restrita em carboidratos, para ver o que acontece, testar uma dieta low carb do meu paciente em cutting. Ou seja, 440 calorias, 110 gramas de carboidratos apenas. Aqui, de acordo com a literatura, nós temos um máximo de proteínas até 3,1 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, nesse caso, eu posso aumentar a proteína. Para esse paciente, eu vou colocar 2,6. Poderia ser 3 gramas? Poderia, mas para ele, já conheço o paciente de repente, vou colocar 2,6, equivalente aí a 46,8% de proteínas na alimentação. E fecho com lipídios, em 31,2%. Então veja que eu mudei totalmente a dieta do paciente. E isso é interessante porque ele consegue realmente perceber qual que é a melhor estratégia para ele. E nesse sentido, a gente faz esses ciclos.
de bulking cut. A cada ciclo que será feito, ele consegue melhorar ainda mais a composição corporal. Isso é muito interessante para ele e para você também, obviamente, né? E outra questão, gente, é que nós temos aqui uma importância não só da proteína diária, mas também a proporção, a quantidade a cada refeição. Então, nós temos uma recomendação de, por refeição, de 0,25 a 0,3 gramas de proteína por quilo de peso corporal e, se possível, após o treino, até 2 horas após o treino, a gente adiciona de 8 a 10 gramas de aminoácidos essenciais. Não estou dizendo que é uma adição exclusiva de aminoácidos essenciais isolados. Alimentos que já tenham na sua composição aminoácidos essenciais. Um whey protein, um ovo, enfim, várias opções, né? Lembrando que não tem necessidade de consumir o whey logo após o exercício. Você tem 2 horas para isso. E a questão é fazer também uma refeição ao longo do dia que seja feita a cada 3, 4 horas. Então, periodizar, ter um timing de proteínas ao longo de todo o dia e não ficar muito tempo sem consumir a proteína ao longo do dia, certo? Bom, então vejam só que nós temos vários tipos de pacientes, nós temos vários tipos de estratégias. A cada consulta você tem um objetivo diferente. Então você tem muita opção para tratamento do seu paciente. E a cada consulta, de fato, você irá modificar a sua estratégia. Quando você tem muitas cartas na manga, você consegue aplicar para cada paciente de modo distinto. Então isso realmente é o que importa para a gente. Lembrando que amanhã nós temos então mais uma aula sobre o fim das dietas da moda para que vocês acompanhem também. Bom, Nutri, então depois do seu paciente obtiver resultados extraordinários, ele confiará na sua voz do nutricionista e criará um ciclo de boas indicações. Ai, gente, ó, eu tenho tanto para ensinar vocês, se eu tivesse mais tempo, eu faria essas aulas com mais frequência. Mas como vocês sabem, meu tempo ele é realmente curto e eu preciso dar a atenção máxima aos meus alunos da nutrição aplicada da teoria à prática, o meu curso exclusivo para nutricionistas e estudantes de nutrição, em que eu ensino tudo o que você precisa para saber prescrever de maneira assertiva e segura. Eu ensino bioquímica, nutrição clínica, esportiva, suplementação e ensino também o que fazer em diferentes condições clínicas associadas. Os meus alunos até brincam, eles falam que esse curso parece mais uma pós-graduação de tão completo que realmente ele é. E depois, gente, eu trago mais detalhes para vocês sobre o curso. Eu quero que você aproveite ao máximo o conteúdo dessa aula da jornada para que você aprenda realmente como colocar na prática clínica, certo? Então esse que é o ponto principal. Depois eu falo do curso para vocês. Então logo, logo acontecerá o nosso terceiro encontro, quarta-feira, a verdade será dita. Então não será mais uma aula comum e eu preciso de você aqui junto para fazermos um movimento. O fim das dietas da moda. Então, a comunidade de nutricionistas que tem a voz que transforma será formada amanhã. Então, pessoas sem conhecimento científico, como blogueira, não serão mais ouvidas, não. Sabe aquela blogueira Eline, que queria me calar? Com um monte de mentira aí sobre nutrição? Será o fim dela. E essa guerra não acabou, não, viu? Então, amanhã a gente tem um compromisso de acabar com todas essas mentiras. Ela falou que ia me calar, né? Mas cadê ela aqui, discutindo um artigo científico comigo? Até agora não veio, né? Então, ó, lembrando então que amanhã vai ser liberado o quiz do sorteio. Então, olha só, para que você participe do sorteio, você vai colocar aí, então, vai participar dessas aulas, responder as perguntinhas. Eu posso contar com você, então? Ó, se sim, coloca aí no comentário, hashtag fim dietas das modas. Fim dieta da moda. Então agora, gente, tira uma foto, um print, me marca lá no Instagram, para que eu me sinta mais próxima de vocês, para que eu conheça mais a carinha de vocês, para que assim a gente possa, juntas e juntos, termos uma conduta realmente nutricional mais eficaz. Ué, Rafa, o que está acontecendo? Eu tenho que ir embora. A Rafa recebeu uma mensagem aqui de ter que ir embora, mas o que está acontecendo? Corre, é Eline. A Eline está me ameaçando, aquela blogueira desqualificada? É. Nossa, gente, tá bom então. Gente, eu vou sair então, né? Depois eu volto para vocês com o fim dessa história.